Olá, tudo bem? Que Deus possa estar abençoando você e o seu casamento. Nós já falamos sobre, as passagens do Velho Testamento que trata sobre o assunto. E agora queremos ler as Escrituras, do Novo Testamento, para ver o que elas dizem. E se esse conteúdo, se o conteúdo do Instituto tem abençoado a sua vida, inscreva-se no canal, dá o seu joinha lá, faz a sua notificação. Aí quando outros vídeos forem lançados, você já é notificado e você já recebe automaticamente, tá bom? Que você possa cooperar com a gente aí, se inscrevendo e dando o seu ok aí, tá bom? É um assunto difícil, não é simples, Ninguém aqui está apoiando o divórcio, mas estamos vendo que ele acontece, que Deus permitiu, não que Deus ordenou, e permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Essa frase, dureza do coração dos homens, tem a ver com a incapacidade dos homens de perdoar. Principalmente sobre esta questão de infidelidade sexual, coisa que a gente vai ver, No último texto lá de Malaquias, nós vimos que a questão lá não era porque as esposas estavam convidando seus maridos para seguir outros deuses, porque se assim fosse, Deuteronômio 13 ordena o marido ser o primeiro a matá-la, E isso na lei do Velho Testamento. Com a dominação romana, os romanos tiraram dos judeus o direito de matar. Então, eles expunham publicamente a vergonha, Uma pessoa que praticava o ato de adultério. Mas antes da dominação romana, os judeus realmente apedrejavam, os que cometiam o ato de adultério, tanto o homem quanto a mulher, que eram pegos, no adultério. Vimos também que o problema era que os homens estavam deixando suas esposas pelo fato delas terem envelhecido e casando com mulheres estrangeiras, amonitas, asdoditas, moabitas, que Deus tinha proibido até a presença desse grupo de pessoas na sua casa, por terem negado ajuda a Moisés. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos duas escolas rabínicas dizendo coisas diferentes. A mais conservadora, que é a escola de Shammai, dizia que em caso de infidelidade sexual, o homem podia separar de sua mulher, dando-lhe carta de divórcio. Mas essa escola, que era a mais restrita, também entendia que se a mulher saísse com o cabelo solto ou mostrando os ombros, uma atividade vergonhosa nesse sentido, também abriu o leque para o divórcio. Mesmo a escola mais conservadora abriu o leque se, por exemplo, sua mulher soltasse o cabelo, mostrasse os ombros enquanto trabalhava, era motivo. E a escola de Hillel, que era bem liberal, aceitava o divórcio por qualquer motivo. Foi neste contexto, que Jesus viveu, e ele, então, pronuncia qual é a vontade de Deus com respeito ao casamento. O primeiro texto, que nós vamos ler, na verdade, são 3 textos, que parece que não há nenhuma possibilidade, para o divórcio. Depois nós vamos ler
dois textos, né, que já abre uma exceção. Depois, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver também outra possibilidade, né? Assim, como eu disse, é um assunto difícil, não é tão simples, né? Nós temos que lutar pelos nossos casamentos, optar por perdoar do que dissolver o casamento, mesmo quando há infidelidade sexual, né? Quando há divórcio, todo mundo sofre, todo mundo perde, seja o marido, a esposa, os filhos, a sociedade, a igreja. Então, mas eu sei que existe situações que não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Então, vamos ver em quais situações dessa, né, que as escrituras ensinam. Então, vamos ler então aqui algumas passagens, né, que parece que não permite de jeito algum. Marcos, capítulo 10, né, o Evangelho de Marcos parece que foi o primeiro evangelho a ser escrito, né, e ele foi escrito para os romanos. Então, Marcos 10 diz assim, versículo 2, né? Vamos ler Marcos 10, versículo 1 em diante. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova. Então, eles não queriam a verdade sobre o assunto, como muitas pessoas hoje, por conveniência, não querem a verdade, né? Querem sustentar sua teologia, defender sua bandeira e não ouvir realmente o que as escrituras dizem, né? Eu creio que nas lições que antecedem a essa, com as passagens do Velho Testamento, que para mim é a palavra de Deus, como Jesus citava o Velho Testamento quando ele expunha as Escrituras, os apóstolos também citaram, né, o Velho Testamento. O Velho Testamento continua sendo a palavra de Deus para as nossas vidas. O que nós não estamos sujeitos é a lei de mandamentos, né? Porque foi encravada na cruz. Mas toda a história e tudo que foi registrado para o nosso ensino, para o nosso exemplo, para a nossa admoestação, segundo o próprio apóstolo Paulo, né, falando aos irmãos na cidade de Corinto, capítulo 10, na primeira carta à igreja de Corinto e Acaia, capítulo 10. Né? Então toda a história, toda a escritura, né, é inspirada por Deus, o apóstolo Paulo falou. E quando ele fala de escritura, ele está falando do Velho e do Novo Testamento. Felizmente, muitos rasgam o Velho Testamento da Bíblia e jogam fora, né? Eu não estou sujeito à lei de mandamentos, porque Jesus encravou na cruz, né? Mas o Velho Testamento continua sendo a palavra de Deus. Os cristãos de Bereia, eles consultavam o Velho Testamento para ver se o que Paulo dizia era de fato verdade. Então, infelizmente, hoje em dia, a igreja, na verdade, tem parado de estudar a Bíblia, de modo geral. Não estou falando que é o seu caso, mas a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, né? E da mesma forma que o Velho Testamento tem mandamentos específicos para Israel, que eu não estou sujeito, no Novo Testamento também tem mandamentos específicos para os gentios, que Israel não está sujeita, né? Então, mas a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse, tá? Então, os fariseus, né, querem pegar Jesus, né, e fazer Jesus cair em contradição e matá-lo antes do tempo. E se isso acontecesse, não haveria redenção nem remissão de pecados, né, porque Jesus teria caído nas ciladas deles, teria cedido, né, às pressões e às tentações e teria pecado. Então,
Jesus sabiamente vai sempre citar as Escrituras, né, para fugir das ciladas, né, dos judeus. Então, é lícito, é a pergunta dos fariseus, ao marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. De novo, né? Macho e fêmea. O casamento é entre um homem e uma mulher. Entre dois homens não é casamento, é imoralidade sexual, né? É paixão que queima, que leva para o inferno. O mesmo é válido para duas mulheres, né? É loucura, não é casamento. Apesar que as pessoas estão dizendo que é casamento, não é. Casamento é entre um homem e uma mulher. Nós não estamos aqui para agredir ninguém, para xingar ninguém, mas dizer que Deus agora notifica a todos os homens que se arrependam, deixem os seus maus caminhos e voltem para Ele. Se você está vivendo uma vida imoral, seja com outro homem, ou homem com homem, ou mulher com mulher, ou você com outra mulher, é pecado, né? E Deus quer que você largue isso e volte para Ele, né? Então, Jesus deixou claro que Moisés deixou esta ordem por causa da dureza do coração dos homens. Essa expressão está ligada, né, à incapacidade das pessoas de perdoar uns aos outros, né? Casamento é um dia após o outro, tem que ter muita paciência, perseverança, dedicação, amor, perdão, né? Nós temos que lutar pelos nossos casamentos e não desistir dos nossos casamentos, né? E aí ele traz à memória, né, a vontade do Criador. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão, uma só carne, né, é a união íntima, sexual entre o casal, né? Então, Deus não quer que essa união íntima seja rompida, seja quebrada, seja anulada, né, por infidelidade sexual, imoralidade, adultério e outras coisas, né? Então, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem, né? Agora, não é o Estado que separa as pessoas, não é a igreja que separa as pessoas. Quem separa, né, as pessoas são elas mesmas, né? Infelizmente, um homem adúltero acaba destruindo o seu casamento. Um homem violento, lembra que nós vimos lá em Malaquias que Deus odeia não só o divórcio, mas o homem que cobre as suas vestes com a violência, né? Então, nós vemos que você não pode quebrar esse vínculo, né? Essa uma só carne, essa união íntima. Então, Jesus deixou isso bem claro, né? Aí, em casa, os discípulos tornaram a perguntar a Jesus sobre este assunto, e Jesus então continua: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido, que já é um progresso, porque aqui está dando a permissão, né? A mulher, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, pressupõe que a pessoa está deixando o casamento para casar com outra pessoa. Não está dizendo que a pessoa está vivendo imoralmente e quer manter o casamento. O que ele está dizendo é você deixar sua esposa para casar com outra pessoa. Você comete adultério.
né? É isso que Jesus está falando. Qualquer um que deixar sua esposa para casar com outra mulher comete adultério. Então, aqui parece, né, que não há nenhuma possibilidade, né, para divórcio. Porque se você deixar sua esposa para casar com outra mulher, você comete adultério. Também Lucas 16, né, o evangelista, né, Lucas, no capítulo 16, ele fala a mesma coisa, né? Pressupondo que você está deixando seu casamento para casar com outra pessoa, aí ele está dizendo, você comete adultério. Não é que você está deixando o casamento porque sua esposa tornou-se uma adúltera, ou porque seu marido tornou-se um homem violento, ou porque ele quer que você segue outros deuses que não seja o Senhor, ou não quer mais continuar o casamento porque você agora é uma cristã e ele, incrédulo, quer sair do casamento por causa disso. O apóstolo Paulo mais tarde vai dizer, tá, tudo bem, se o incrédulo quer sair do casamento, que saia, né? Mas não é o caso aqui agora, né? Em Lucas 16, versículo 2, olha, na verdade, versículo 18, né? Olha o que Lucas disse. Está escrito assim, Lucas 16, verso 18. Quem repudiar sua mulher, e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, pressupõe que você está deixando a sua esposa para casar com outra mulher. Se você faz isso, você comete adultério, né? E a gente sabe que os adúlteros, né, não vão entrar no reino dos céus, né? Então, só que também Romanos, né, capítulo 7, eu falei que eu ia ler 3 passagens, que parece que não há nenhuma possibilidade para divórcio, mas o ponto é que tanto Marcos como Lucas está pressupondo, pelo que nós estamos lendo, que você está deixando a sua esposa para casar com outra mulher. E aí Jesus está dizendo, você comete adultério, né? Se você faz isso. Ele não está falando se você deixar sua esposa porque ela se tornou infiel a você e está vivendo uma vida adúltera, ou que o incrédulo, né, te abandonou porque você agora é um discípulo de Cristo, ou o seu marido se tornou extremamente violento, agressivo e te espanca e você tem que aguentar. Paulo vai dizer que não tem não, né, em 1 Coríntios capítulo 7. Mas a gente vai ler essa passagem mais tarde, tá bom? Então, vamos ler agora Romanos 7, porque é uma passagem, né, usada, mas ao mesmo tempo mal usada para falar sobre casamento, porque a passagem não está falando de casamento, a passagem está falando sobre a lei, que nós estamos livres da lei, e por isso nós podemos nos unir a Cristo. Se nós estivéssemos sujeitos à lei, né, e se uníssemos a Cristo, nós estaríamos em adultério. Nós teríamos 2 maridos, Moisés e Jesus Cristo. Infelizmente, tem muitos grupos religiosos que têm 2 maridos, né? Tem Moisés e Jesus. São adúlteros, né? Espiritualmente falando, né? Mas o texto de Romanos 7 está falando exatamente isso, só que ele usa a imagem, né, do casamento para ensinar isso, né? Então, vamos ler lá, Romanos 7, versículo 1 a 3. Ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, aí está dando um exemplo, né? A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, né? Então, aqui a morte, né, termina com o casamento, né? Termina a relação familiar, mas não termina a relação com Deus, né?
Por isso que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus dos vivos, né? Quando eles morreram, o casamento deles se encerraram, o relacionamento familiar deles acabaram, mas o relacionamento deles com Deus continuaram, né? Por isso que Deus falou a Moisés na sarça ardente, né? Lá em Êxodo. Então, ele continua, de modo que será considerada adúltera se enquanto vive o marido se unir a outro homem, tá vendo? Deixando o casamento para casar com outro homem é adultério. Seja, deixar a mulher para casar com outra mulher é adultério. Então, se você deixa a sua esposa para casar com outra pessoa, você está cometendo adultério. Então, é isso que Jesus falou no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Marcos, Lucas e aqui Paulo, citando a lei, ele ilustra, né, com o casamento. Por isso que ele vai continuar falando, né? Mas se o marido morrer, está livre, né, da lei, não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, eu estou morto para a lei, e então ela não tem mais domínio sobre mim. Portanto, eu posso contrair núpcias, né, com Jesus Cristo. Um judeu precisava entender isso, né, que ele estava morto para a lei de Moisés e por isso, portanto, eles podiam contrair núpcias, né, com Cristo. Então, mesmo Paulo usando a figura do casamento, ele pressupõe que a pessoa está deixando o casamento para casar com outra pessoa. Tá bom? Então, agora, Mateus capítulo 5, as escrituras que mostram uma exceção, né, para o divórcio e o novo casamento. Como eu disse, divórcio é uma praga, né, assim, mas às vezes é necessário. Foi no Velho Testamento, em situações bem pontuais, como em Esdras 10, como nós vimos, foi necessário, né? Infelizmente, não era o que Deus queria, mas foi necessário, né, para que a linhagem santa fosse preservada. Então, em Mateus capítulo 5, Jesus está falando para os seus servos, né? O livro de Mateus foi escrito para os judeus e descreve a conduta, né, dos discípulos, dos súditos do reino, porque Jesus é apresentado como rei no livro de Mateus. Então, fala sobre o caráter, a conduta dos discípulos. E então Jesus vai falar aqui, né, nosso assunto é essa questão aí do casamento e divórcio. Então, Mateus 5, verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Foi dito por Moisés, né? Uma concessão, não uma instituição, mas por causa da dureza do coração das pessoas. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus falou de uma exceção, né? Qual é a exceção? Relações sexuais ilícitas. Aí muitas pessoas dizem, não, isso aqui é sexo antes do casamento, são relações sexuais ilícitas, descrita lá em Levítico 17, 18, mas porque se Deus quisesse falar de relações sexuais depois do casamento, ele ia usar a palavra moikeia, ele usou a palavra porneia, né? Só que nos escritos judaicos, né, mostra que a palavra porneia também foi escrita, foi sinônimo, né, de sexo depois do casamento,
né? No livro de Eclesiástico, que é uma literatura judaica, usa a palavra porneia para relação sexual depois do casamento. Paulo disse que você se torna uma só carne com a prostituta se você unir-se a ela. Olha a expressão que ele usa, uma só carne. Mas você não, se você deitou com uma prostituta, né, você não pressupõe que você está casado a ela, mas você se tornou uma só carne com ela, né? Ou seja, é uma relação sexual ilícita, né? Qualquer um que deita com uma prostituta, apesar de se tornar uma só carne com a prostituta, ele comete relação sexual ilícita, né? Então, a palavra porneia é relação sexual ilícita, qualquer relação, né, sexual ilícita. A única lícita é entre o marido e a esposa, é lícito. Fora disso, é ilícito. Qualquer atividade sexual fora disso é ilícito. Então, Jesus está dizendo, se há atividade sexual ilícita, então o marido pode dar a carta de divórcio. E quando o judeu dava a carta de divórcio, ele casava novamente, né? Então, nesse caso, se entende que o irmão ou a irmã que está num relacionamento onde o seu cônjuge é adúltero, vive no adultério, na prostituição, na imoralidade, né? E ela ou ele, então, pode dar carta de divórcio. E amanhã ou depois, se ela quiser casar de novo, ou ele, né? Então, eles estariam livres. Aí Mateus 19 vai dizer a mesma coisa, mas com alguns detalhes, né? Assim, de novo, a intenção é pegar Jesus. Só que aqui em Mateus 19, assim, o detalhe é que Jesus está na terra de Herodes. Lembra, né, que foi Herodes que mandou matar João Batista, né? Decapitar João Batista, porque ele denunciou aquele relacionamento ilícito, né, com a mulher do seu irmão. Naquele caso, era a questão do incesto. A lei de Moisés proibia, né, o incesto, mas permitiu o divórcio em alguns casos, né? Assim, não é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o casamento, mas as situações que é complicado, né? Violência doméstica, nós vamos ter que lidar com essas questões e vamos ter que decidir sobre esses assuntos, né? A palavra de Deus nos dá princípios. Deus odeia o homem violento. Deus interrompe as orações do homem que maltrata a sua esposa. Deus nem ouve, né? Então, são assuntos que às vezes a gente nem pensa, né? Mas que é uma realidade no nosso mundo. E precisamos entender que nós não estamos no mundo perfeito, estamos no mundo imperfeito, onde as pessoas são imperfeitas. E nós devemos buscar fazer o melhor para aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las ainda mais de Deus, né? Então, Mateus capítulo 19, os fariseus vão questionar Jesus, né? E o intuito é pegar Jesus para que Herodes o matasse. E, de novo, Jesus morreria antes do tempo e a nossa esperança de salvação cai por terra, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Mateus 19. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quais palavras? Do servo que não queria perdoar. Então, logo que Jesus falou sobre perdão, né? Eles vêm com a questão do divórcio. Jesus deixa Galileia e vai para o território da Judéia, além do Jordão. Aí, novamente, grandes multidões o seguiram e ele os curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, o perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né?
De novo, eles não têm intenção de saber a vontade de Deus. Querem pegar Jesus para que Herodes o matasse, como matou João Batista. Porque João Batista denunciou a relação sexual ilícita de Herodes com a mulher do seu irmão. Denunciou o incesto, né? Que é relação sexual ilícita. Não apenas adultério. Adultério também é relação sexual ilícita. Só existe uma relação sexual lícita entre o homem e a sua esposa, né? Entre a esposa e o seu marido. É lícito. Fora disso, é ilícito. Mas também, da mesma forma que a Bíblia proíbe o sexo, né, antes do casamento, ou com outra pessoa que não seja sua esposa ou seu marido, a Bíblia também condena você que nega sexo, né, a seu marido ou a sua esposa. Você que não faz sexo. Eu não estou dizendo por motivo de doença, ou, né, porque existem problemas de saúde que acabam impedindo o casal de ter uma vida sexual ativa. Eu não estou falando sobre isso, estou falando de, por pirraça, você negar o ato sexual ao seu cônjuge. Isso é tão pecado quanto praticar sexo fora do casamento, ou antes do casamento, ou qualquer atividade ilícita, né? Na verdade, você está, ou eu, né, estou roubando o que é de direito. Lembra que numa das passagens do Velho Testamento fala que é direito da esposa, né, o direito conjugal. Se o marido negasse, né, lá em Êxodo 21, a mulher podia sair do casamento. Tá vendo? Então, se todo divórcio é errado, então por que Deus permitiu a primeira esposa sair do casamento? Porque o marido está negando roupa, comida e os direitos conjugais. Então, se você está negando sexo para o seu marido, para sua esposa, por pirraça, por, sei lá, né, por algum motivo ilícito, talvez o único motivo lícito é se os dois estão de acordo para dedicar a oração, e mesmo assim Paulo instrui em 1 Coríntios 7 por pouco tempo, ou se há questão de saúde mesmo, né? Claro que precisa buscar tratamento para resolver o problema. E se não tem jeito, então nós nos comprometemos a estar com os nossos cônjuges na doença. Então, se eles estão doentes nesta área, né, e não tem como nos atender, nós temos que continuar fiéis aos nossos cônjuges, né? Então, voltando aqui para Mateus 19, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? De novo, né? O casamento é entre um homem e uma mulher. E disse: por isso o homem deixará o seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá vendo? Então, de novo a expressão, uma só carne, esse elo, né? Que Deus não quer que seja quebrado, que Deus não quer que seja destruído, né? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aí os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar sua mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então, a lei de Moisés estava valendo naquela ocasião. Jesus falou: Moisés permitiu vocês repudiarem por causa da dureza dos vossos corações. Então, a lei de Moisés ainda estava em vigor. A nova aliança só entraria em vigor quando Jesus, né, morresse na cruz e rasgasse, né, o véu, como rasgou, que nos separava de Deus. Então, a lei de Moisés estava em vigor ainda, quando Jesus pronunciou isso. Aí Jesus, então, vai dizer: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. De novo, é a mesma palavra, porneia, que relações sexuais ilícitas, né? Que é qualquer atividade sexual ilícita, né? A pessoa comete adultério.
né? Os discípulos de Jesus, ao ouvir, eles afirmaram, se essa é a relação do homem em relação à sua mulher, então é melhor não casar. Foi o que os discípulos falaram. Então Jesus disse, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, né? Pessoas já nascem e têm o propósito no seu coração, né? De firme, de não casar e acabam dedicando as suas vidas ao reino de Deus. Há outros que os homens fazem eunucos, né? Aqueles que ficavam e cuidavam das esposas dos reis, normalmente eram castrados. E há outros que se fizeram, né? Uma pessoa pode se decidir não casar e ficar solteiro e dedicar seu tempo, né, totalmente a Deus e à causa do Senhor. É por isso que ele fala, por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, Jesus não ficou nem do lado, né, da escola de Shammai, que dizia que por adultério poderia romper o casamento e casar de novo, mas ainda eles abriam um leque se a esposa mostrasse o ombro nas ruas ou soltasse o cabelo, se trabalhasse no tear e mostrasse parte, né, do seu corpo, eles podiam separar, porque eles achavam isso um ato vergonhoso, né, para a mulher. Então, mesmo a escola mais conservadora ainda abriu um leque para outras possibilidades, mas Jesus falou, eu não estou nem com eles, nem com Ilhéu, porque Ilhéu era por qualquer motivo, né? Jesus deixou bem claro, se você deixar sua esposa e casar com outro, comete adultério, ponto, né? Mas aqui Jesus está dizendo, se você deixar sua esposa ou seu marido, porque eles estão vivendo uma vida imoral, praticando ato sexual ilícito, quebrando o vínculo de uma só carne, a união, né? Aquele vínculo íntimo. Então, nesse caso, Jesus disse que seria permitido o divórcio e normalmente as pessoas que divorciavam casavam novamente, porque ela não estava mais ligada, né, ao marido ou ligado à esposa, por causa do divórcio. Então, Jesus está permitindo, em caso de qualquer atividade sexual ilícita. Espero, não é que ele deseja isso, né? Ainda o caminho seria a reconciliação, o perdão. Eu, particularmente, quando estou trabalhando com casais que uma das partes cometeu adultério, eu tenho o hábito de dizer, olha, essa aliança, né, que estão aí no seu dedo foi quebrada. Assim, agora, e você está livre, irmã, né, ou irmão, né, que foi traído e continua sendo traído, né, a pessoa vive uma vida na imoralidade sexual. Mas da mesma forma que Oséias fez uma nova aliança, né, por que vocês não se separam por um tempo, repensam a vida de vocês, depois pense seriamente se não vale a pena reconstruir esse relacionamento. Mas agora com Jesus, agora com acompanhamento pastoral, agora sendo orientado dentro da vontade soberana de Deus. E, graças a Deus, muitos casais têm reconsiderado, reconciliado, perdoado, e seus casamentos têm continuado. Mas, infelizmente, por causa da dureza do coração, né, algumas pessoas não conseguem. E por não conseguir, Jesus, então, permitiu o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas. Aí, no próximo vídeo, vai ser o último, nós vamos ler o texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Que Deus te abençoe.